E aí, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para trazer notícias ruins para vocês. Vou tentar exemplificar e mostrar para vocês por que Portugal está à beira de um colapso. Bom, não é de hoje que eu venho falando, pessoal, que Portugal não está assim mil maravilhas e que eu venho tentando alertar vocês sobre alguns problemas que o país passa e que eu não vejo, por exemplo, a um curto prazo ou médio prazo, essas coisas alterando de maneira drástica que faça com que Portugal volte a ser um país bem atrativo, bem interessante para imigrantes. E eu me deparei aqui com um vídeo mostrando alguns conteúdos, algumas coisas que vêm realmente de encontro com essas coisas que eu venho falando. Inclusive, cita ali algumas coisas que eu já falei aqui no canal, mas eu resolvi fazer esse vídeo, pessoal, para mostrar para vocês mais uma vez, para alertar você imigrante, você que está aí no Brasil mais uma vez, por que você precisa ponderar e pensar duas vezes antes de chegar em Portugal, antes de abandonar o que você tem aí no Brasil para chegar aqui nesse país que passa por um mau momento, um momento pelo menos no mínimo complicado, eu diria. Então bora lá falar sobre alguns pontos. Por que Portugal está entrando numa fase muito complicada e isso vai colapsar muito em breve. Primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês então, pessoal, vou entrar direto nesse assunto porque é um assunto que está gerando sim controvérsia. Eu vi aqui, por exemplo, um vídeo de uma brasileira, vou deixar o link aí depois na descrição desse vídeo para você conferir. Eu já fiz um react sobre ela, sobre o canal dela aqui no meu canal. Acho que ela chama Juliana, é uma carioca que mora aqui em Portugal há pouco tempo. E ela foi morar ali na região da Guarda, saiu dali reclamando, tá indo para morar agora em outro lugar, acho que é Aveiro que ela tá indo. E eu vou entrar ali em alguns pontos que ela cita. E fora isso, tem um perfil no Instagram, eu não tenho o perfil, não tenho link para compartilhar com vocês, mas de uma portuguesa zoando os valores e zoando os anúncios que ela encontra com arrendamento ali na região de Lisboa. E o que isso tem a ver, os dois, o que tem em comum essas duas pessoas? Bom, pessoal, primeiro a Juliana, o canal dessa brasileira que mora aqui em Portugal há pouco tempo, ela mudou ali, ela morava na região de Évora, foi para a região da Guarda. Para quem não conhece, pessoal, a região da Guarda é mais aqui no interior de Portugal, mais próximo da Espanha, uma região que faz bastante frio. É onde fica a Serra da Estrela, que é onde neva aqui em Portugal, um dos lugares, né, que neva aqui em Portugal. E ela foi para lá porque o custo de vida é um pouco mais baixo, é uma, sei lá, talvez ela consiga ali, se ela tivesse um trabalho que pagasse um salário um pouco menor, ela consiga sustentar melhor, sobrar um pouquinho mais de dinheiro, comparado com regiões como Lisboa e Porto, que tem o custo de vida mais alto, porque o arrendamento subiu demais. E aí ela reclama, pessoal, que ela chegou lá na Guarda e ela teve alguns problemas, por exemplo, para conseguir alugar apartamento, porque os portugueses, na maioria das vezes, não querem mais alugar para brasileiros, e ela reclama que é preconceito, de que as pessoas da Guarda não querem dar oportunidade para os imigrantes. Bom, segura essa informação aí que eu já vou entrar nela. E esse outro perfil no Instagram, então, é de uma portuguesa zoando ali vários anúncios de portugueses que alugam quartos aqui, quartos, apartamentos ali em Lisboa. E eles estão chegando a construir, pessoal, sem brincadeira, não estou zoando, quartos dentro de banheiro. Exatamente, eles pegam o banheiro, passam por uma reforma, pinta, colocam uma cama lá dentro e alugam como se fosse um quarto. E por que está acontecendo isso, pessoal? Primeiro é o seguinte, a parte da Juliana não é só da Guarda. Ela fala, eu estou indo embora da Guarda porque essa região é muito ruim, me dei muito mal, as pessoas aqui não querem ajudar, estou indo para Aveiro. Esse problema não é problema da Guarda. Esse problema está em todo o país. Portugal, pessoal, e não é porque é brasileiro, tá? Tira isso da cabeça, não é porque brasileiro não vai pagar, é brasileiro não vai alugar, não. Nesse caso não é. Infelizmente, pessoal, o que vem acontecendo é o seguinte, muitos, e aí sim, brasileiros vieram para cá, muitos imigrantes chegaram ao longo desses 2, 3 últimos anos e aumentaram demais, demais mesmo, a quantidade de pessoas inadimplentes, a quantidade de pessoas que entram no apartamento e não conseguem pagar. Seja lá por qualquer motivo, sei lá, porque não tem dinheiro suficiente, afinal de contas o salário é muito baixo comparado com os valores que se pedem hoje de aluguel. Eu já falei isso para vocês em outros vídeos. Aqui, pessoal, em Portugal, a gente tem uma média, sei lá, nas principais cidades, de um apartamento, às vezes com um quarto, às vezes sem nenhum quarto, sei lá, um T0, que eles chamam que é kitnet, beirando ali, sei lá, 800 euros, dependendo da região, 900 já em Lisboa.
Galera, um salário mínimo de 765, como é que você vai pagar o aluguel? Não tem como, é impossível. Então, às vezes chegam aqui umas pessoas, sabe, vindo de fora, e aí chega sem documento, chega sem planejamento, com dificuldades, e o país também passa por uma fase complicada para dar esse suporte para imigrantes. Eu já venho falando aqui para vocês, teve protesto em Lisboa, porque os órgãos responsáveis não estão bem preparados para receber os imigrantes. A gente teve um mutirão agora no CEF recentemente. Semana passada o CEF mandou uma atualização falando que eles vão fazer um mutirão online para poder regularizar todo mundo que está lá pendente há muito tempo. Então, assim, são diversos problemas juntos que fazem com que as pessoas chegam aqui e tenham dificuldades até de arrumar emprego, porque não tem documentação, não consegue se qualificar aqui dentro para entrar no mercado de trabalho, e aí não conseguem pagar as contas, pessoal. É muito simples. A pessoa tem lá o dinheiro do mês, ou ela come, ou paga o aluguel. O que você acha que ela vai fazer? É óbvio, pessoal, ela vai comer, não vai morrer de fome. Então é uma situação muito complicada. E aí começa a ter vários inadimplentes, várias pessoas que não pagam aluguel, e isso gera, obviamente, uma reação, pessoal. Se você tem várias pessoas que têm apartamento alugando para brasileiros, e esses brasileiros, na maioria das vezes, não têm condições suficientes para conseguir arcar com as despesas e pagar o aluguel, o que você acha que vai acontecer quando essa pessoa sair do apartamento? Você acha que o proprietário desse apartamento vai de novo alugar para outro brasileiro? Por mais que esse brasileiro tenha renda, consiga comprovar, não, pessoal. Ele vai ser precavido, ele não vai tentar, ele não vai querer passar pelo mesmo problema. E é isso que vem acontecendo. Então, quando a Juliana fala que ela está saindo lá da guarda porque o pessoal da guarda não quer alugar para brasileiros, é mentira. É só uma visão que ela tem dentro da bolha dela, que é muito pequena, porque ela está aqui em Portugal há pouco tempo, de que é só um problema da guarda. E não é. É um problema que passa Portugal de maneira geral. Então, todas as cidades que ela for, vai ter esse mesmo problema. É óbvio, ela pode encontrar apartamentos, ela pode conseguir um bom apartamento com um preço razoável. Até pode, pessoal. Não é isso que eu tô falando. Você pode ter, às vezes, você pode dar sorte, você pode ter um conhecido que te ajude, sei lá, você pode achar um caso raro aí, pegar um valor razoavelmente bom de um português ou de outra pessoa que não seja português que está alugando um apartamento aqui para você e ele aceite boas condições para você entrar. Ela mesma cita que quando ela alugou lá em Évora, ela só deu 250 euros. 250 euros ela pagava no apartamento em Évora. Ela só deu 250 euros e entrou no apartamento, que o senhorio não pediu mais nada. Pode ter casos assim, pessoal, mas na maioria das vezes não vai ser assim. Muito pelo contrário. Existem pessoas aqui, já ouvi relatos de pessoas que pedem 1 ano de aluguel adiantado para não correr esse risco de alugar para alguém que não vai ter dinheiro para pagar. 6 meses já começa a ficar comum. Pessoas pedindo 6 meses para alugar. 3 meses é o básico, tá, pessoal? 3 meses mais o calção é o básico. Então, é uma situação que Portugal vive. Infelizmente, se você vier para cá, você vai ter que passar por isso. Está cada vez pior, porque tem muitos imigrantes chegando, isso não vai mudar. O próprio ministro António Costa, primeiro-ministro aqui de Portugal, falou que em curto prazo ele não vê perspectiva de mudança. O crescimento desse ano previsto para Portugal é muito baixo, a inflação está alta. Então você tem um monte de imigrantes chegando, a situação já está crítica e esses valores só vão subir. E aí a gente tem mais essa situação de brasileiros que acabam agravando ainda mais o problema, porque vem para cá sem condições, sem conhecer como é que está o país e acreditando nesse monte de merda que outros canais acabam falando que aqui é só mil maravilhas, você vai chegar a ter emprego para todo lado. Pois é, a gente tem que passar por isso também. Bom, pessoal, só isso já bastava para você ficar em alerta e entender que Portugal passa por uma situação muito complicada. Mas isso não é só o problema, pessoal. Tem mais. Tem muito mais, exatamente. Lisboa, pessoal, segundo o FMI, tem aí um custo de vida em relação ao seu salário base. E vou deixar uma coisa bem clara aqui, pessoal. Eu já falei isso em outros vídeos e teve até um português que rebateu lá, tentou argumentar no outro vídeo, que não é verdade. E se você pegar aí vários estudos, Portugal tem a média salarial uma das mais baixas da União Europeia. Se não for, talvez a mais, acho que não é a mais baixa, mas está ali entre as últimas. E aí você pega esse custo em Lisboa, pessoal, não é compatível com o que a pessoa ganha aqui em Portugal. Então, por exemplo, uma pessoa lá em Portugal com salário mínimo, tendo que pagar um aluguel dentro da cidade, é muito fácil de entender que essa pessoa não vai sobreviver. E isso não é só com imigrantes, tá? Eu falei aqui na maioria das vezes que imigrantes passam esse problema, mas esse problema também acontece com portugueses. Porque afinal de contas, pessoal,
O salário mínimo ficando aí na base de 765 euros, uma pessoa que está começando a entrar no mercado de trabalho, um português novo, aí adolescente que está entrando no mercado de trabalho, vai ganhar um salário mínimo, ou bem próximo disso. Então é por isso que vários portugueses acabam optando por sair do país. A gente tem aí, eu mostrei já em outro vídeo recente para vocês, a gente tem, segundo até deputados aqui, políticos aqui de Portugal, uma grande porcentagem de portugueses saindo do país porque vão em busca de outras oportunidades, vão em busca de salários melhores. Você sai aqui, por exemplo, na Espanha já tem um salário mínimo muito melhor aqui em Portugal, entre outros países aqui da União Europeia, e como eles possuem essa facilidade de documentação, é muito fácil para eles saírem daqui e deixarem o país em busca de uma oportunidade para ganhar um pouco melhor. Inclusive eu fui agora recentemente para Milão, encontrei vários portugueses por lá e até perguntei o que é melhor lá ou aqui, e todos eles que eu perguntei, o principal motivo para eles saírem de Portugal foi o salário, foi tentar ganhar um pouco mais nesses outros países. Encontrei lá garçom trabalhando em pizzaria, encontrei lá, inclusive se você não viu ainda o vídeo de Milão, confere aí que tá top. Fui num lugar que chama Tiello, super recomendo, tem uma portuguesa trabalhando lá, já não lembro o nome dela, e ela falou que ela saiu de Portugal para tentar ganhar mais lá na Itália. Então, pessoal, isso é uma situação muito comum, tá? Muito comum aqui em Portugal, as pessoas saindo do país em busca de salários melhores, e você pega Lisboa, sendo a terceira capital com o custo de vida mais caro do mundo, segundo o FMI, pessoal. É um absurdo. Como é que você tem em Portugal, que está na lista dos países que menos pagam na União Europeia, com a terceira capital com o custo de vida mais caro do mundo, na frente até de lugares dos Emirados Árabes? É um absurdo, assim, é incompatível com a situação do país. E aí tem, pessoal, para agravar isso ainda, essa perspectiva de imigrantes chegando muito ainda em 2023, então você tem aí o Antônio Costa falando que não vai mudar um curto prazo de tempo. Portugal facilita sim na documentação e nos vistos, então tem também a moeda desvalorizada, o euro em relação ao dólar, por exemplo. Esses dias bateu o mesmo patamar, o dólar chegou a valer a mesma coisa que o euro pela primeira vez na história. Então você tem também pessoas de outros países que ganham em dólar vindo para cá para poder se aposentar, para poder ter tentar morar aqui no país. Afinal de contas, se você tem já uma aposentadoria um valor razoável, Portugal é sim um bom lugar para você se aposentar. Então tem tudo isso e ainda junta, galera, com a situação que a Europa vive de maneira geral, que é essa situação da Ucrânia. Então isso traz mais imigrantes para Portugal. A gente já vê muitos ucranianos nas ruas falando lá diferente, aquela língua toda estranha, que a gente não entende nada. E isso vai só agravar o problema junto com a crise global que a gente vem passando. Isso não tem perspectiva de mudança no curto prazo. Então, galera, tudo isso junto, inflação nas alturas, o que o país não vê há muitos anos, essa situação de imigrantes, a situação aí do custo de vida aumentando demasiadamente em relação ao seu salário aqui em Portugal, baixas oportunidades de emprego, e isso não vai mudar, só está piorando, porque, de novo, chega mais imigrantes que precisam trabalhar, que aceitam condições controversas, complicadas, para conseguir o mínimo possível para se manter aqui. Não tem por que o empresário, não tem por que uma pessoa pagar muito mais para um trabalhador, sendo que ele tem mão de obra ali barata. Então, assim, junta tudo isso, junta a inflação, junta não ter oportunidade de emprego, junta os aluguéis aumentando, nossa, absurdamente, comida aumentando. Galera, o que você acha que vai acontecer com o país? Exato. Tem um amigo meu, inclusive, que está comprando um apartamento aqui, aqui na região, na região de Lisboa, e a gente entrou em contato, inclusive minha esposa tem clientes que trabalham nessa área de imóveis e de financiamento e tal. E um dos problemas que provavelmente ele está passando, porque o que aconteceu foi o seguinte: o valor mensal que ele vai ter que pagar ali para comprar esse apartamento é muito alto, pelo menos na minha opinião, assim, é um valor bem alto. E aí a gente foi conversar com essa cliente da minha esposa para tentar entender por que o valor dele em relação ao nosso, eu pago aproximadamente metade do que ele vai pagar, é tão diferente. E o que ela falou é que a situação que o país vive, pessoal, nesse momento é um pouco complicada. Então os financiamentos a partir de agora estão vindo com uma taxa de risco altíssima, o que está encarecendo demais a compra de imóveis aqui. Inclusive essa cliente dela que investe muito aqui em imóveis falou que vai parar nesse momento, não é um bom momento para você investir em compras de imóveis, estão muito altos, o valor está exorbitante. E realmente, pessoal, então assim, agrava tudo isso. Portugal mudou a lei recentemente, a lei de, eu não sei como é que chama,
lei de ouro, basicamente é uma lei que diz que se você comprasse um apartamento, um imóvel aqui acima de 500 mil euros, automaticamente você já ganhava o visto de imigração, você já ganhava o passaporte europeu, você já era considerado um cidadão português, passaporte europeu, passaporte de Portugal. Então eles tiraram essa lei, não conta mais, porque estava encarecendo custos de imóveis, ou seja, imóveis que custavam na base de 400 mil euros, 450, eles aumentavam para 500 mil, porque as pessoas iam ter mais interesse em comprar esses imóveis justamente para conseguir esse visto, para conseguir esse documento português. Então eles pararam com isso, porque isso estava também ajudando a inflacionar o preço dos imóveis. Galera, Portugal de novo, eu vou deixar uma coisa aqui clara, porque às vezes a gente fala muito ruim, fala coisas ruins e fala muito mal, e aí as pessoas assumem que Portugal é só porcaria. Não é, tá, pessoal? Portugal tem muitas coisas boas. Eu amo Portugal, acho um país incrível, principalmente os portugueses, amo eles, a maioria das vezes são super calorosos, super afetivos e gostam muito dos brasileiros. Mas, pessoal, tem problemas, e essa situação especificamente que a gente vem vivendo, 2022, 2023, pós-pandemia, agravou demais alguns problemas, e isso não tem perspectiva de mudança a curto prazo. Então, se você está aí no Brasil, pensando em migrar agora, pensando em vir para Portugal agora, repensa, pessoal. Não estou falando para você não vir, não sou eu que tenho que tomar essa decisão para você. Mas repensa, que você pode chegar aqui e chegar com alguns problemas que você não tinha previsto, chegar numa situação que não vai te ajudar a contornar ela tão fácil, tá? Toma muito cuidado, a sua vida que está em risco. Você pode vir aí deixar alguma situação mais ou menos confortável no Brasil para chegar aqui e passar aperto. Então considera isso, toma isso em pauta, toma isso em nota quando você for colocar aí nos seus planos para chegar aqui em Portugal, beleza? Para não me alongar muito aqui, pessoal, de novo, não leva a minha opinião como base para você tomar nenhuma outra decisão, beleza? Vai atrás de mais informações, sempre falo isso. Aqui é só a minha opinião, só o que eu acho. Vou deixar aí depois na descrição desse vídeo o link do vídeo de onde eu tirei algumas informações que eu trouxe aqui nesse vídeo para mostrar para vocês. E sim, pessoal, Portugal 2023, 2024 vai passar por maus bocados. Eu acho que Portugal vai passar por tantos problemas que vai colapsar, parecido com o que aconteceu ali em 2008, 2009, tanto que já tem alguns jornais perguntando aí para o jornalista se corre esse risco do país passar de novo pelaquela crise. Quem não sabe, 2008, pessoal, pesquisa aí depois, foi muito ruim o país, várias pessoas abandonaram aqui casas, tinham comprado, que não tinham condições de pagar, foi assim uma catástrofe, e a gente está caminhando novamente para esse cenário, então toma muito cuidado, beleza? Fica aí o alerta. Curtiu o vídeo, deixa o gostinho, não curtiu também, deixa o dislike, não tem problema nenhum. Segue o canal para mais vídeos como esse e a gente se encontra lá na frente. Fui, tchau!